Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo, né, dar conhecimento a vocês. Por quê? Porque eu vi ultimamente muita repercussão, as pessoas nas ruas pedindo intervenção militar, pedindo AI-5, porém elas não têm ideia do que seja o AI-5 de verdade, não sabe o que foi que o AI-5 falava, não sabe quem que foi a ditadura militar, entendeu? Então, assim, pra gente não ficar voando na maionese, defendendo uma causa sem saber o que é realidades dos fatos históricos, nós precisamos voltar ao passado, ok? Eu sou licenciada em História e, assim, eu quero voltar ao passado com você, por quê? Para que você possa entender que toda nação que não conhece o passado, ela tem a tendência de errar no futuro. Então, pra gente não errar, a gente precisa conhecer o passado, tá bom? Vamos comigo voltar ao passado? Então, vamos imaginar aqui. Antes disso, eu quero deixar claro com vocês que eu não vou puxar a sardinha nem pro lado esquerdo, nem pro lado direito, mas sim o que realmente aconteceu na história do nosso país. Depois vocês podem pesquisarem nos livros de história, depois vocês podem pesquisarem em fontes, em revistas e jornais da época, ir lá no Instituto Geográfico, ir lá pesquisar e realmente olhar o que foi que aconteceu na história do nosso país, tá certo? Então, vamos imaginar aqui que nós estamos na máquina do tempo e a gente vai voltar lá pro Brasil Império. Sim, pro Brasil Império. Aí você, Brasil Império, o que tem a ver AI-5, ditadura militar com Brasil Império? Calma, eu vou te explicar. Por quê? Eu quero deixar claro para vocês observarem que durante toda a história do Brasil, toda a história do nosso país, onde o militar governou foi através de golpes. Então, o primeiro golpe, né, foi através de uma república. Quando a gente fala em ditadura militar, a gente lembra o quê? Obviamente, os militares, né? O nosso exército brasileiro, né? O nosso querido exército brasileiro, sim, aquele que tem a função de defender e proteger a nossa nação, né? Então, o exército brasileiro, na época da monarquia, ele ainda não tinha noção de classe. Entendeu? Quem predominava antes era a Marinha do Brasil. Porém, depois da Guerra do Paraguai, aí sim o Exército Brasileiro começou a ter, né, ter noção de classe, entendeu? E aí o que aconteceu? Durante a monarquia já estava no finalzinho, ela estava totalmente esmorecida, já fraca, né? A oligarquia cafeicultora não tinha mais interesse na monarquia, apesar que elas tinham ganhado muita grana com a monarquia, mas não tinha mais interesse. E o que eles fizeram? Se aliaram aos militares e aí deu o primeiro golpe militar, né? Quem foi? Que eu sei que você lembra, o primeiro presidente da República, quem foi? Isso, Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889. Isso, aquele homem barbudão que a gente vê nas fotos, né, com cavalo. Ele mesmo. Ele foi o primeiro, né, militar que deu golpe na republicano. E aí o Brasil começou a ser Brasil República, né? E aí o que acontece, gente? Mas ele não foi o primeiro ditador militar, não. Sabe por quê? Porque ditador não renuncia. E ele renunciou o mandato dele. Por quê? Porque na Constituição, que no caso não é essa, de 1891, dizia que se o presidente renunciasse na metade do seu mandato, teria novas eleições. Ele, para não deixar o vice dele entrar, que era Floriano Peixoto, ele chegou, fez o quê? Renunciou. Só que ele não é Napoleão, mas ele caiu do cavalo, porque Floriano Peixoto foi o presidente do Brasil. Esse sim foi ditador, porque ele era conhecido como Marechal de Ferro. Por quê? Porque ele centralizava o poder nele. Ele tirou todas as autonomias das províncias e estados e centralizou nele. Porém, ele investiu também na indústria. O Brasil, a passos de tartaruga, foi crescendo, né? E também tirou a autonomia das oligarquias. Porém, o que aconteceu, gente? A oligarquia cafeicultora começou a crescer, né? E aí afastou Floriano Peixoto, colocou Prudente de Moraes e assim a democracia reinou por muito tempo, a democracia no nosso país, né? Só que vamos adiantar essa máquina do tempo. Eu quero ir onde a democracia foi rompida de novo por outro golpe. Sim! Outro golpe militar em 1930, por quem? Getúlio Vargas deu o próximo golpe militar. Esse sim foi uma ditadura muito forte, muito sangrenta, né? Dizem que foi tão pior do que aquela de 64 e de 68. Ele tirou o Congresso, ele prendeu, matou muitos políticos militares que eram contra o governo dele, né?
E ele deu um golpe, gente, dentro do golpe, sim. Getúlio Vargas deu um golpe, Getúlio Vargas ele era muito esperto. Tanto que ele ficou 15 anos no poder, sim. Getúlio Vargas ficou, gente, 15 anos no poder. Você sabe que a pessoa fica 15 anos no poder consecutivo? Então, Getúlio Vargas ficou 15 anos. E aí, ele chamado de golpe, Estado Novo. Né? Em 37 ele deu o golpe. E aí, gente, o que aconteceu? Só que Getúlio Vargas era muito esperto. O que ele imaginou? Ele tinha aquela visão, a população tinha aquela visão de ditador, porém ele pegou e disse, rapaz, eu vou ser populista, né? Vou pensar assim, vou agradar, né? Os plebeus e os troianos, e os pobres e os ricos, né? E aí, o que aconteceu? Ele fez o quê? Ele chegou e começou a ajudar a população pobre, sim, os trabalhadores. Ele criou o que, gente? A carteira de trabalho, sim, a nossa querida carteira de trabalho. Hoje você tem uma carteira de trabalho, graças a Getúlio Vargas, sim, deu os direitos trabalhistas, a mulher começou a trabalhar, equiparar o salário, que até hoje a gente não ganha igual o homem, né? Licença maternidade, as horas, cargos horários de 8 horas, e todos aqueles direitos trabalhistas que até hoje alguns prevalecem, né? E aí ele começou a ter uma visão, a população trabalhadora começou a ter uma visão legal para ele. E ele também, gente, ele investiu muito no autorretrato dele, na propaganda dele mesmo. Ele ia muito para as rádios. Getúlio Vargas adorava ir para a rádio, que é conhecida como a Voz do Brasil, que até hoje, gente, você liga o rádio, não tem 7 horas da noite? Liga a Voz do Brasil. Aquela musiquinha assim, a Voz do Brasil. Getúlio Vargas adorava se aparecer naquela Voz do Brasil. E ele falava com o povo, aquela coisa toda, né? E aí, o que aconteceu? A oligarquia, os militares que ele ele prometeu alguns cargos, ele não cumpriu o que ele prometeu, e aí ele começou a ter alguns inimigos militares, né? E aí, o que aconteceu, gente? Afastaram o Dutra, General Dutra afastou Getúlio Vargas do poder, né? E fez uma nova Constituição. Nessa Constituição, eles fizeram uma nova eleição, né? Em 50. E o que aconteceu? Quem ganhou? Getúlio Vargas. Por quê? Porque ele não veio mais com aquele ditador que ele era, né? Que perseguia, mas ele veio, que é conhecido como o pai dos pobres, né? O pai dos pobres, sim. Aí o Getúlio Vargas veio no braço do povo, e aquela coisa toda, aquela comoção toda, né? Porém, por ele ter criado muitos inimigos militares, começaram a querer dar o golpe, né? Em Getúlio Vargas, quando ele preparou, né, prepararam para dar o golpe militar em Getúlio, o que aconteceu? Getúlio foi marcado pela história do nosso país. Ele deu um tiro no próprio peito e suicidou-se. Alguns historiadores falam que realmente mataram o Getúlio, outros dizem que ele realmente suicidou-se, né? E aí tem as eleições, quem ganha? Juscelino Kubitschek, outro militar, sim, gente, outro militar ganha. E o que acontece? A oposição diz, não houve falcatrua, não vai Juscelino Kubitschek não vai entrar não. E aí, um general Lott, que era a favor de Juscelino, falou, se não colocarem Juscelino na presidência, eu vou invadir, vou colocar as tropas na rua. Aí o povo, eita, calma, o negócio tá pesado. E aí, Juscelino Kubitschek, conhecido como um homem sorriso, é o novo presidente, isso. E aí o Brasil é a nação inteligente, a nação da Bossa Nova. Ganhamos, fomos campeões de 58, fomos campeões de 62. E aí o Brasil constrói o quê? A capital do Brasil, sim, Brasília. Juscelino Kubitschek começa a construir Brasília. No final ele já começa a sujar as mãos, né? E já começa a falcatrua lá na construção, né? Nas empreiteiras, aquela toda, que a gente já sabe como político é. E aí depois tem as eleições, Jânio Quadros ganha, depois João Goulart ele se afasta, renuncia Jânio Quadros, e aí João Goulart é o presidente. Nisso começa aquela coisa de comunismo. Falam assim que durante o Estado Novo cria-se um terror no Brasil sobre o comunismo, né? E iam muito para a mídia, né?
falar sobre o comunismo, que o comunismo comia as criancinhas, aquela coisa, terror todo, né? E começaram a denegrir a imagem de João Goulart como comunista. Só que João Goulart não era comunista. Mas as pessoas, por quê? Porque ele tinha um idealismo de fazer a reforma agrária e dar pedaços de terras para o povo, aquela coisa toda. E João Goulart, e também a reforma educacional. E aí começam a denegrir a imagem de João Goulart, que ela é comunista, como aquela pessoa que a gente já sabe, né? Parecido com aquela pessoa que o povo já denigre, que é comunista, aquela coisa toda. E aí Castelo Branco, muito esperto, disse, peraí, vamos dar o golpe militar. Só que a gente não pode dar o golpe militar assim, para o povo não desconfiar. E a gente vai para a rádio e vai dizer, oi, meu povo. Castelo Branco foi para as rádios e disse, meu povo, a gente só vai fazer intervenção militar se o povo quiser. Aí o povo, veja o que aconteceu, houve a primeira marcha da família cristã, assim, com Deus, né? Pela liberdade, olha, até parece que na ditadura militar tem liberdade. E aí o povo foi pra rua, e o povo, não, fora comunista, com aquela coisa toda que ele é comunista, né? Batom, vermelho só no batom, aquela mulherada toda, e foi babá, e foi um monte de gente, um monte de menino, um monte de coisa, e aquela coisa toda pela família cristã, né? E aí o que aconteceu? Houve o golpe militar, Castelo Branco entrou, e aí a bagaçada aconteceu, a ditadura militar, criou o AI-1, que chegamos no AI-1, sim, gente, o AI-1 demorou, né? Eu demorei, mas para vocês entenderem passo a passo. O AI-1, o que foi o AI-1, né? Ele criou o AI-1. O AI-1, peraí, gente, que eu me perdi aqui. Eu fiz uma colinha com minha letra horrorosa. O AI-1, ele caçou todos os direitos, né, políticos, dos políticos que eram contra o governo dele, ele caçou todo mundo. Ele fez, sabe o que, gente? Outra coisa, ele pegou a Constituição e tirou a Constituição brasileira por 6 meses, jogou a Constituição fora. 6 meses, é isso. O AI-1 foi isso, gente. Outra coisa, ele tirou o voto direto da presidência, ou seja, o povo não mais votava para presidente. Quem votava para presidente era o Congresso. Olha a maracutaia, gente, repare o que aconteceu, né? E foi muito rígido, a ditadura militar, aquela censura, aquela coisa toda, né? Porém, os votos para governadores ainda existiam, o povo ainda decidia. Sabe o que aconteceu? A maioria dos estados, os militares perderam. Aí eles ficaram indignados, os militares, não, peraí, vamos fazer o seguinte, aí criou o quê? O AI-2. Sabe o que foi que o AI-2? Ele tirou todos os partidos políticos, só eles deixaram só 2. E criou o AI-3. O AI-3, sabe o que foi, gente? Pegou e disse assim, ó, não vai ter mais, quem vai decidir não é o povo, os governadores não. Quem vai decidir os governadores é os deputados. E quem decidiu os prefeitos? Os governadores. Olha a maracutaia, ou seja, o poder foi centralizado nos militares, né? Tirou totalmente, ele rasgou a Constituição, a democracia foi rasgada, não existia mais democracia. O povo não tinha direito mais de votar de nada, né? Quem tinha direito de votar era eles mesmo, entre eles. E aí, antes de terminar o mandato de Castelo Branco, ele deixou um presente de grego pra gente. Sabe o que foi que ele deixou pro povo brasileiro? Ele fez assim, ó, todo mundo que for contra o governo pode ser caçado e preso ou torturado. E acabou-se, era assim, ou então expulso do país. E foi aquela manifestação, os estudantes da época se revoltaram e queimaram algumas universidades e aquela coisa toda. E foi muita gente presa, muita gente torturada durante essa época. Muito sério. E aí depois entra quem? O pior de todo, Costa e Silva. Costa e Silva e Médici foi terrível. E aí entra Costa e Silva, ou seja, ele cria o AI-5. Chegamos no AI-5, isso, o AI-5. Para vocês entenderem o que foi o AI-5. Então, o AI-5, o que ele dizia? Ele retirou o Congresso, né? Tirou o Congresso, tomou o poder, centralizou o poder dos militares. Ele censurou os jornais, as imprensas, ou seja, ninguém podia falar mal do governo, podia ter falcatrua, podia corrupção, podia fazer o que quisesse com quem quisesse, entendeu? Tirou o poder. E tirou, sabe o que? O habeas corpus. Sabe o que é o habeas corpus? Ou seja, quando você é processado por alguma coisa, você não tem direito de defesa. Eu quero um advogado, você procura um advogado, um defensor público para te defender.
Na época do AI-5, não, você não tinha direito de defender-se, não. Eles podiam fazer o que quisessem. Ou seja, todo mundo que fosse contra o governo era tirado como comunista. Todo mundo. É contra o governo? Comunista. Todo mundo era comunista para eles. Então muita gente foi torturada, foi massacrada. Eles prendiam assim do nada, entendeu? Música foram proibida, poesia, os poetas foram presos, muita gente foi presa. Artistas, cantores, muita gente. Os cantores da época falavam, botavam música e poetas faziam subliminar, criticando o governo, mas sem eles perceberem, porque senão eram presos ou torturados, entendeu? Então expulso dos países. Quem tinha grana ia expulso, quem não tinha ficava aqui e levava cacete dos militares. Foi isso que aconteceu na relação também ao AI-5 sobre a censura de imprensa. É uma curiosidade, se você observar nos jornais da época, você vai ver lacunas em branco assim, e você vai ficar sem entender. Na verdade, aquilo ali queria representar o quê? Que aquela matéria foi censurada, entendeu? Por quê? Porque tinham militares penetrados na imprensa e ele que dizia, determinava qual é a matéria que deveria entrar ou não. Ou então, sabe o que tinha, gente? Receita de bolo, sim! No lugar da matéria, você ficava sem entender. Tinha lá a matéria, né, sobre política, e depois tinha uma receita de bolo, ou então uma poesia, nada a ver, né? Então, por quê? Porque queria dizer o que ali? Que aquela matéria foi censurada pelos militares, entendeu? Ou seja, o que quer dizer com isso? Poderia ter corrupção ou não durante o governo e ninguém ia saber, porque a imprensa não poderia falar, né? Tapavam a boca da imprensa, entendeu? E outra coisa, assim, você vai dizer assim, pode dizer assim, mas também mataram muitos militares, né? Os guerrilheiros mataram muito, a esquerda mataram muito. Realmente aconteceu mesmo. Alguns militares foram mortos durante a ditadura militar. Porém, era uma reação que eles tinham porque tinham muitos políticos contra o governo, presos, torturados, e aí os guerrilheiros iam lá, sequestravam militares em troca de não sei quantos políticos que eram contra o governo. Era uma troca, entendeu? Eles sequestravam, eu quero 15 políticos que eram contra o governo, aí faziam uma troca. E em comparação à quantidade que a guerrilha matou de militar, os militares mataram muito mais. Foram muitas torturas, foram estupros, foram coisas terríveis. Porque eu tenho que resumir, eu não posso dizer tudo que aconteceu, né? Mas eu sei que foi uma época muito dura, muito, muito forte. A repressão foi muito grande. Todos aqueles que eram contra, né, o governo sofreram assim. Então, gente, aí depois a ditadura militar foi se fragilizando, aí depois no finalzinho lá de 79 que começou a fragilizar, alguns militares já não tinham mais esse pensamento, vou resumir, mais ditador, esse pensamento mais duro, a ditadura já começou a ser esmurecida, né? E o que aconteceu depois, que foi o último presidente militar, que foi João Figueiredo, né? Tava lá em cima a inflação, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Fomos para a direta já, fomos para as ruas. Em 84 não conseguimos. Tancredo Neves foi escolhido pelo Congresso, infelizmente ele morre. E aí depois que nós conseguimos a direta já, conseguimos de novo, né? A Constituição, a democracia começou a reinar no nosso país, graças a Deus, né? Escolhemos o primeiro da nova república, quem foi? Collor, isso, depois aí o resto vocês já sabem quem foi, né? Então, gente, a democracia, o que eu quero dizer pra vocês, finalizando isso, a democracia é bela, é linda, se nós soubéssemos votar, né? Se não prestar, a gente tira, se não prestar, a gente tira, seja direita, seja esquerda, seja o que for, se não prestar, se roubar, a gente tira. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Se não beneficiar o povo, principalmente nós, brasileiros, né? Então a gente tem que ver que a democracia é bela. Se a gente soubesse escolher o deputado, se a gente soubesse escolher o Senado, se a gente soubesse... Se a gente reclama tanto do Congresso, o culpado é eu e você que não sabemos escolher. Então, gente, a democracia é bonita. Então não vamos falar mal do Congresso, porque isso tira direito nosso de poder escolher o nosso presidente, o nosso Senado, o nosso Congresso inteiro, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Fiquem com Deus. Tchau!